Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Conosco, professora Márcia Ramos, professora Alessandra Gomes. Tudo bem com vocês? E hoje é aquela aula diferenciada, hein? Por que é uma aula diferenciada? Vamos ver quem vai acertar aí na sala. Porque hoje é uma aula voltada para as questões, é isso mesmo. E aí, nós vamos precisar da nossa leitura, da nossa parceria, vamos acompanhar, vamos ver quais são os macetes, como que eu posso ganhar tempo, se eu tenho ali uma imagem para interpretar, se eu tenho a minha literatura, é o nosso Decolando totalmente para você, viu? Então, vamos que vamos. Como sempre, a gente começa com o texto. Vamos lá. Direto para a tela. O texto de hoje é de Cecília Meirelles, Motivo. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas os dias. Não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Desmorono, eu se edifico, se permaneço ou me desfaço. Não sei. Não sei se fico ou passo. Eita, Aqui para Motivo. vocês essa poesia, esse poema maravilhoso, Motivo. Você viu que será que o texto está conversando com o título? O conteúdo, que a gente já trabalhou isso aqui, né? Exatamente. Olha só, o nosso Em Tons de Conversa, ele traz assim: o poema Motivo, de Cecília Meirelles, reflete sobre a relação entre o indivíduo e a efemeridade da vida, tá? Na terceira estrofe, a poetisa afirma: se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei se fico ou passo. Então, com base nesses versos, qual seria a melhor interpretação dos sentimentos expressos pelo eu lírico, a voz do poema, né? E Olha aí? só, a vida é passageira, você tem que aproveitar o momento, né? Então, se desmorono ou se edifico? O que é desmoronar? O que é edificar, né? Permaneço ou desfaço? Veja, vocês conseguiram perceber essa contradição, essa oposição, essa antítese. E aqui as figuras de linguagem, elas começam, pessoal, a aparecer. Percebem? Quando fala da efemeridade da vida, então tudo passa muito rápido. Se desmorona ou se edifica. Então, o que isso quer dizer no nosso dia a dia? Qual a mensagem que fica ali para a gente refletir? Essa dúvida, né? É indecisão, sabe se fica ou se vai. Mas, vamos lá, cada um vai ter a sua interpretação, certinho? Vamos conhecer um pouquinho sobre a autora Cecília Meirelles. Cecília Meirelles, quem foi? Já ouviram falar? Foi uma das maiores poetisas brasileiras, reconhecida por sua obra lírica, marcada pela delicadeza. Quais outras características? Introspecção e também a musicalidade. Além de poetisa, ela foi jornalista, educadora e tradutora, destacando-se pela defesa da educação e da cultura. A sua escrita ela transcende épocas, encantando leitores pela profundidade e pela sensibilidade. Então, passe o tempo que passar, mas a reflexão ela nos traz o quê? Um conflito? O que nós estamos passando? A leitura coube nesse momento? Tá bom? Então fica aqui pra gente refletir e conhecer um pouquinho sobre Cecília. Então, nossa árvore do conhecimento com interpretação, né? Decolando para o futuro, Revise Enem, né? Que vocês já viram bastante, mas não tem problema, tudo com o mesmo objetivo. Nós vamos começar assim. A dica, pessoal, é que vocês acompanhem a leitura aí, tá? E aí, durante a leitura, nós vamos pegando os macetes da resolução. Vejam essa primeira. O texto consiste em qualquer passagem, falada ou escrita, que forma um todo significativo, depende de sua extensão. Trata-se, pois, de um contínuo comunicativo contextual, caracterizado pelos princípios de textualidade, contextualização, coesão, coerência, intencionalidade,
informatividade, aceitabilidade, situacionalidade e intertextualidade. Aqui, segundo Leonor Lopes Fávero. Mas então, aqui, ó, textos variados, leitura e interpretação, uma imensidão de sensações. Querendo ou não, quando a gente vai fazer uma interpretação, mexe com o nosso sentimento. Vai depender muito do que você está passando no momento, né? E qual contexto você leu, né? Qual é a situação? Então, aqui diz o seguinte, a leitura é uma habilidade e o fato de ser considerada como uma habilidade do aluno leitor faz com que seja muito comumente vista como uma virtude ou um dom. Mais outra citação de Lopes, de 1989. Então, nós temos aqui um texto imagético que você vê um livro aberto, olha só o caminho que segue, olha essa travessia, as marcas que ficam. Quanto mais você passar, quanto mais você ler, o que vai acontecer? Ó, vai surgindo novas palavras, ampliação de vocabulário. Isso aqui é uma interpretação, tá? Que tá uma menina, uma mulher. Como que eu sei que é uma menina, uma mulher? Pela roupa, o vestuário. Quais são os traços que vão identificando pra gente, né? E quando você vai fazer a sua leitura, o seu texto, você sempre escolhe um cantinho. Nesse cantinho você leva um chá, um cafezinho para te dar mais energia. Como que você faz aí, né? E olha que tem logo próximo, nós temos um cachorro, né? Olhando, temos os pássaros, temos outros voando aí. Esse pássaro quer dizer o quê? Quer dizer a questão da liberdade, de te deixar livre, né? Mais à frente tem um balão. Mano, você vai usar a sua interpretação, porque a gente viaja, né, Alessandra? É verdade. São várias interpretações. E aí você tem que, primeiramente, se permitir para que eu consiga fazer uma boa leitura, uma boa interpretação. E você já tem a sua bagagem, né? Essa bagagem Cada de um, mundo. hein? Cada um tem a sua aí. O texto, pessoal, é um todo composto por partes que se relacionam entre si. E é verdade. Você consegue fazer uma interpretação fragmentada? Fica mais difícil pra gente, não fica? Então eu preciso ter um início, meio e um fim, é um todo. E ele vem composto por partes. Olha esse exemplo aqui. Tchau, Felipe. Que você encontre uma mulher disposta a casar com você. Que você seja feliz. Uma das duas coisas. E aí? Olha aí. Aqui já traz uma interpretação. Qual foi a sua? Então é preciso estabelecer, pessoal, a relação entre as partes. Para que o leitor tenha acesso à totalidade, é necessário o assunto do qual se fala ainda extrair o tema. Então tem que estar casado. Qual seria, né, o tema dessa tirinha? Aí com vocês, né? Aí o que nós temos? Vamos tomando nota. O texto e o contexto, né? O fogo ardia na lareira enquanto todos na sala contavam histórias antigas. As chamas dançavam, iluminando rostos, com os tons alaranjados e aquecendo o ambiente naquela noite fria de inverno. O calor confortava, mas o fogo também lembrava a todos que, em excesso, ele poderia se tornar destruidor. O foco aqui, amadinho, para vocês prestarem atenção, o fogo, a palavra fogo. E aí tem uma imagem, né, também, ó. Fogo! Chame os bombeiros. E aí? Né? O que nós temos aqui? Tudo centrado no fogo. Essa criança é fogo. Qual seria essa questão do texto e o contexto? Você tem que primeiro identificar qual é a linguagem conotativa, qual é a linguagem denotativa. Denotação, conotação. Fogo. Eu não vou analisar fogo ela isolada, ela tem que estar dentro de um contexto, certinho? Tem um fogo no sentido que todo mundo interpreta, igual eu falar que essa casa está pegando fogo. Aqui. Fogo vai ter essa interpretação aí, de fogo mesmo, literal, sentido literal. Aquele lá do dicionário, de verdade, como a professora Alessandra sempre fala. Agora, mas quando eu falo essa criança é fogo, quer dizer o quê? Ela é sapeca, ela não para, ela não te dá nem um minuto de sossego.
Sabe aquele menino assim, pã? Pinga fogo. Não para. Não para. Então, é essa aqui. Tá Nesse bom? sentido. Nesse sentido. Então, aqui é conotativo, essa criança é fogo. Quando fala fogo, chama os bombeiros, é o fogo no sentido literal. Denotativo. Então vamos lá. A associação textual entre significante e contexto gera o significado, podendo ser este denotativo ou conotativo a depender do significado gerado. É isso que foi dito para vocês agora em relação ao fogo. O que eu conheço como denotativo e como conotativo, certo? Agora o texto e o conhecimento de mundo, ó. Vou voltar, sei que eu vou voltar para o meu lugar. Foi lá e é ainda lá que eu hei de ouvir a cantar uma sabiá, cantar uma sabiá. Chico Buarque e Tom Jobim. E aí? Será que esse texto conversou com outro? O que você acha? Aqui nós temos a questão da interpretação da música. As músicas estão presentes nessa questão do significado da palavra dentro do contexto. O que eu quero mostrar? Então, para ele saber se cantou ou não, né? É necessária a leitura. Aqui vai exigir de você, quando você for interpretar uma música, aí você vai lembrar, eita, parece que esse trechinho, né? Esse lá, esse sabiá, lá, lembrando lá do romantismo, lá de Gonçalves Dias, né? Da canção do Exílio. Viu só? Ó, um casando com o outro. Você já lembra. Aqui a nossa imagem. Adivinha qual a marca mais lembrada por mais de 150 milhões de brasileiros? Dica, não é uma marca de bebida. Também não é artigo esportivos? E nem de alimentos. Aí você já vai fazendo associações, ó. O que nós temos aqui, né? O conhecimento de mundo, nesse caso, é fundamental para a interpretação. Por que tá falando? Tá falando do produto, né? Que vai fazer uma limpeza. Porque quando uma criança ou adolescente, uma pessoa no geral, se suja com uma bebida, ó, ele tá bebendo uma bebida. Que bebida é essa? Vai lembrar de uma outra bebida que também é muito famosa, né? A questão do texto publicitário faz isso. O que mais? Ó, não é artigo esportivo, porque ele tá com a bola, mas quando você joga bola, você chega em casa todo sujo. Vai comer um cachorro quente. O que faz? Mela a blusa, né? Ah, o que suja lá? O ketchup, a maionese, né? A mostarda. Então, isso aqui é necessário. Então, quem que vai fazer a limpeza dessa roupa? Pronto, não precisa falar mais nada. Sem nem falar muito. Aqui nós temos o duplo contexto, pessoal, cria humor. Deve ser difícil ser professor de natação. Você ensina e o aluno nada. Olha só. Quais são as formas? Esse nada aí, esse nada, qual o sentido, né? Esse nada quer dizer o quê? Que ele aprendeu uma prática esportiva. Mas aí, poxa, ensina, ele nunca aprende. Ele quer Também passar nisso daí, né? Tem uma outra. Ó, por que a galinha bateu a cabeça contra a parede? Aí diz o seguinte, para ficar com um galo. Esse galo aí, é esse galinho aqui, é mesmo? É aqui, na cabeça, na testa? Ou é o galo? Galo, aquele nozinho né? assim, como já aconteceu comigo. Caí na calçada e nasceu um galo. Então, a palavra vai criar também esse duplo sentido. E aqui o que nós temos? Algumas imagens. Está fazendo grandes progressos, meu filho. E aí, que aparece? Que aparece? Aí temos aí Rubons, funilaria mecânica, passo ponto. É outro, tem aleluia, Fechado. Né? Culto contínuo. Mudamos. O próximo, uma loja aí fechada. Que sucesso é esse? Será que está incomodando, o barulho está incomodando a vizinhança? Qual é a leitura que você faz dessa achagem? E aí? Interpretação e textualidade, já que estamos falando sobre essa questão dos textos dentro dos contextos, e vamos lá. A linguagem verbal, pessoal. Na linguagem verbal nós temos o uso de palavras, tanto para a fala oral, quanto para a escrita. Temos também na linguagem não verbal, sem uso de vocábulo, né, de palavras, o imagético, o gestual, o sonoro.
Aí como que você vai interpretar? Quando fala sonoro, um exemplo de linguagem não verbal sonora. Aí você tem aqui a sirene, né? O sino aí, ó, da escola, quando vai mudar o tempo de professor, vai mudar o professor. Acabou a aula. Aí a ambulância, alguma emergência do bombeiro. Então, isso daí já é uma linguagem não verbal, tá certo? E vamos mais aqui os gêneros textuais. O que nós temos quando falamos em gêneros? Temos diferentes formas de linguagem empregadas nos textos, uma forma de organização da língua para a manifestação de diversas situações de comunicação. Exatamente. Quais são, né? Os gêneros. Nós temos charge, tirinha, texto jornalístico, texto publicitário. Todos esses aqui, ó, são gêneros textuais. Nós temos, né, o romance. Quantos textos a gente já trouxe aqui? Texto publicitário, que é de propaganda. O romance, nós temos a Iracema, que a gente vai trabalhando, né? Vários outros. Fábula, crônica, contos, todos esses aqui presentes fazem parte do quê? Dos gêneros textuais. Vai acrescentando. Charge. Qual é o objetivo da charge, né? É uma crítica carregada de ironia e que reflete situações do cotidiano. Essa charge aqui, ó, presta atenção, Amadinha, naquele período, né? Da pandemia, né? Professor Chiquinho, a gente fala ausente. Professora Marluce, ausente. Professor Luiz, ausente, né? É aquele período que foi muito, assim... trouxe um pouquinho de tristeza, né, Alessandra? Conturbado, Conturbado, foi bem difícil. Mas, olha só, várias difícil. pessoas que ficaram dodói, né? Isso aí, pessoal. Então, a charge, ela vem com a temática de quê? Ela vem criticar, ironizar, satirizar, humorizar, temporal também. São elementos que você pode encontrar dentro da charge. Certo. Agora a tirinha. Ó, a tirinha é uma sequência de quadrinhos que geralmente faz uma crítica aos valores sociais. Então, vamos observar essa tirinha aqui. Na ordem. Avisa a hora que bater. Olha aí. Olha bem a sequência. E olha 10h45. Bateu. Bateu, né? Realmente. Ao pé da letra. E já acontece isso, né? Avisa a hora que bater. Vamos 10h45. Então, charge, tirinha. Aqui na tirinha nós temos uma sequência de quadrinhos para que você entenda a lógica. Temos a crítica a valores sociais, satírica, às vezes, tá bom? Possui vários temas e ela também pode aparecer de forma humorística. Como no caso aqui, né? Para vocês. Esperou bater. Cartoon. O cartoon é um tipo de texto humorístico que se caracteriza como uma espécie de anedota gráfica sobre o comportamento humano. Então, aqui nós temos um campo de futebol e crianças, né? Jogando, brincando de bola. E, de repente, um dos personagens, quando você observa, ele não está faltando a parte inferior, né? Seus membros inferiores. E diz o seguinte: Zeca, o que é preconceito? Não sei, deve ser doença de adulto. E aí? Né? Através de uma imagem você consegue extrair toda uma mensagem, um debate aqui. Exatamente. Isso no cartoon. Né? No cartoon. Então, vamos lá agora, né? O que a gente precisa? Ficar de olho para resolver uma avaliação ou atividade. Primeiro, identificar, reconhecer elementos fundamentais de uma argumentação, de um processo de uma época, neste caso, procuram-se os verbos, advérbios, os quais definem o tempo. Esse é o primeiro ponto. Depois nós temos comparar. É descobrir as relações de semelhança ou de diferença entre as situações do texto. Comentar é relacionar conteúdo apresentado com uma realidade opinando a respeito. Resumir é concentrar as ideias centrais ou secundárias em um só parágrafo. E parafrasear é reescrever o texto com outras palavras, certo? Isso daqui todas, né, combinadas, ajudarão a você fazer uma excelente interpretação. É verdade. A interpretação textual vai além do texto,
Você vai usar o seu conhecimento de mundo, o seu conhecimento prévio. Para você ter esse conhecimento, o que é necessário, Amadinho? Diga aí. Leitura, né? Vamos combinar com outros componentes curriculares também. É isso mesmo. E aqui nós temos a extrapolação. O que essa extrapolação traz para a gente dentro da nossa interpretação? É o fato de se fugir do texto. Ocorre quando se interpreta o que não está escrito. Muitas vezes são fatos reais, mas que não estão expressos no texto. Deve-se ater apenas ao que está relatado. Às vezes eu quero fazer uma leitura, já conheço determinado assunto, mas não está ali no texto. Então eu tenho que voltar o meu olhar para o que está sendo cobrado no texto. E a redução? É o fato de se valorizar uma parte do contexto, deixando de lado a sua totalidade. Deixa-se de considerar o texto como um todo para se ater apenas à parte. Então, para a gente fazer uma interpretação, não adianta analisar só uma parte, tem que ser o todo. Por isso que fala dessa questão da redução, completo. Nada de reduzir. Exato. E a nossa contradição é o fato de se entender, pessoal, justamente o contrário do que está escrito. É bom que fique atento às palavras como pode, deve, não, o verbo ser e etc, tá? Vamos que vamos então agora. Para ter uma boa interpretação, uma boa compreensão, o que é necessário? A compreensão é apenas a apreensão das informações contidas no texto, diferente da interpretação. Na compreensão, você vai encontrar lá no texto, você não vai usar o além, tá? Existem algumas expressões que fica claro que o que se quer analisar é a compreensão de texto. Então, nós temos aqui, segundo o autor, segundo o texto informa que, no texto, o autor afirma que, de acordo com o autor, de acordo com o texto. Então, tá lá a informação. Por isso que fala da compreensão dentro do texto. Muito bem. Interpretar é, então, utilizar a experiência de leitor para entender as mensagens deixadas no texto pelo autor. Isso é interpretar. E aí existem algumas expressões, pessoal, que fica claro que o que se quer analisar é a interpretação do texto. Como assim? Conforme o texto, podemos concluir, olha aí, pela leitura do texto é possível perceber, é possível inferir que através, o texto permite levantar a hipótese de que, conclui-se do texto que o texto encaminha o leitor para. O que você tem aí? Então, vocês observaram que cada um, muita gente tem aquela confusão, é compreensão ou interpretação. Quando no período que a gente estava na educação básica, né, tinha várias questões de compreensão do texto. Lá na última, vinha que era mais pessoal, aí sempre você deixava em branco. O que o autor quis dizer com aquela fala? Esse aqui era o momento que você tinha para voltar ao texto, pegar o seu conhecimento e começar a escrever, a falar o seu comentário, aquela linguagem pessoal. O que realmente quer dizer? O que isso quer dizer? O que essa fala Exatamente. traz? A sua oportunidade. Você não vai ali para o texto, mas o que eu compreendi? Percebe? Então, os sinais, eles foram deixados para você. E aí, quando nós falamos em interpretação, você focar no que está sendo solicitado ali, você precisa de um corpo. Não tenho como fazer uma interpretação separada. Uma palavra manga, por exemplo. A palavra manga, se ela aparece no meu texto, ela vai ser interpretada de que forma? Depende daquilo que eu venho oferecer. Como outros exemplos também que nós colocamos aqui para vocês. Percebe? Exato. Como é importante essa interpretação? E aí, quando nós falamos da bagagem, é toda a leitura que você carrega ao longo da sua vida. O que eu leio? Qual o material que eu aprecio, que eu trago na minha bagagem? Será que todos possuem o mesmo conhecimento? Então, o que vai facilitar a minha interpretação? Como que eu vou ganhar tempo para ali me livrar, digamos assim, daquela questão? Como é que eu vou fazer? Né? Então, isso vai depender de cada um. E como que você consegue isso? É através da leitura, é através da prática.
Porque todos os conceitos, pessoal, vêm aqui para você. Ah, muitos exemplos, muitas aulas, mas como que eu vou apropriar-me? Quem sabe aí na sala, professora, todo dia, antes de dormir, eu faço a minha leitura, né? Uhum. Então, é claro que você vai ter um repertório diferenciado, concorda? E aí? E quem não faz uso da leitura? Será que consegue avançar em todos os componentes? É porque, às vezes, tem gente quando vai fazer uma piada, aí fala assim, ai, a piada, todo mundo ria, fala, eu não entendi. Eu não consegui ver o sentido. Qual o sentido? Que graça foi essa? O que quis dizer ali por trás? E aí, já puxando também a ideia aqui da piada, quando falamos em tira, cartoon, charge, percebe? Qual é o objetivo da charge? Ela vem trazendo o quê? Ela vem ali, por trás daquela fala e daquela imagem, me traz uma reflexão. Mas eu só consigo perceber, pessoal, se eu tiver esse olhar. Porque todo mundo compreendeu, mas eu não vi graça nenhuma. Exato. Não compreendi. Aí você vai percebendo também a questão das funções da linguagem. Quando você lê um texto jornalístico, opa, esse daqui, qual é a função desse texto? Desse gênero, de uma reportagem? É o quê? Passar uma informação. E essa informação que vai ser passada tem que ser o quê? Objetiva, clara, sem rodeios. Exatamente. Diferente quando você faz uma leitura de uma charge. Vai passar também, Sim. Mas é mais para um alerta, para chamar atenção. Como está sendo o seu comportamento? Tanto que ele vai usar o quê? Quando fala da fábula, que sempre no final ele te dá um ensinamento, uma moral, termina com uma moral, para chamar a atenção de quem? Você humano. Vai usar seres inanimados para te passar uma lição. Um conhecimento. Fica atenta a isso. O que isso quer mostrar pra gente? E aí também traz uma outra temática, que é a questão da linguagem conotativa e uma linguagem mais denotativa. Quando nós falamos lá do denotativo, lembra da informação que tem que ser passada de forma direta, de forma clara. Mas se eu quero trabalhar mais uma questão poética, o que eu vou utilizar? Tanto que você vai usar bastante recursos expressivos. Isso. Quais os recursos que eu posso utilizar? As figuras de linguagem. Na linguagem poética, ok. Mas já lá no texto jornalístico, você não vai fazer. Tá certo? Professora, e no romance? Pode ter uma linguagem poética? Pode sim. Pode apresentar também. Tá certo? Aí vai chamar da prosa poética, né? Que também... Lá na unidade 1 nós estudamos no livro, né? No romance de José de Alencar, tá certo? De Iracema. Estão conseguindo acompanhar até aqui? Conseguiram pegar assim o X da aula? Qual o objetivo? Veja como fica mais fácil você trabalhar uma interpretação, você compreender através dos recursos que você vai buscando. Qual é o meu objetivo? Eu tenho um conhecimento sobre determinado assunto, mas o meu texto não traz isso. Então, eu tenho que voltar à minha leitura e à minha interpretação para o que está sendo colocado no texto naquele momento. Percebem? Mas eu não concordo. Aí, o fato de não concordar já é uma outra situação. Então, tudo fica mais fácil através da nossa leitura, da nossa compreensão do fato que está sendo convidado aqui para a gente. Quando vocês, se ainda não fizeram, né, o exame do ensino médio, o Enem, na prova de linguagem sempre vem um texto, né, às vezes é um poema, e logo em seguida o texto 2 pode ser somente uma imagem. Isso. Aí o que tem a ver essa imagem com esse outro texto? Você vai fazer essa relação relacionada a quê? A temática que está sendo desenvolvida. E qual foi o objetivo? Qual foi a intenção, né? Aí você vai ler com calma, enunciado. O que está por trás? Qual a intenção do autor, dessa comparação do texto 1 com o texto 2? Tá certo? E a gente sempre vai trazer aqui para vocês, nós temos essa nossa primeira aula, né, de decolando, né, trabalhando a interpretação. Vai ter uma outra aula de decolando, trabalhando somente a questão da literatura. Sempre trazendo dicas para vocês. E sempre fazendo essa questão do contexto. Nesse período, esses autores, quais são as características desses autores? Do romantismo, do arcadismo?
Tudo vai ter. Só você fazer a relação que dá tudo certo no final. Como sempre diz a professora. Porque é devagar, né, pessoal? Você vai todo dia um pouquinho, vai melhorando o teu vocabulário, a tua bagagem, trazendo tudo que você já viu. E aí, um passo de cada vez. Você vai construindo o seu saber. Exatamente. Então, amadinho, nós ficamos por aqui. Daqui a pouquinho a gente retorna. Para quê? Para fazer a nossa revisão. Até lá. Tchau, tchau.